E aí, pessoal? Professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar a representação gráfica da função quadrática. Então fica comigo e vamos estudar. A representação gráfica de uma função nada mais é do que o desenho de uma curva que vai indicar o comportamento dessa função. No caso, a função quadrática vai ter essa forma aqui, ó, ax² mais bx mais c, em que esses valores a, b e c são números fornecidos. E aí, a partir da indicação desses valores, nós conseguimos representar graficamente essa parábola. Então, vamos aqui aos exemplos. Nós temos aqui esse exemplo. A função quadrática é do tipo 2x² mais x menos 5. Então, nesse caso, o a é igual a 2, o que multiplica x². O b é igual a 1 e o c é igual a menos 5. Neste segundo caso que nós temos aqui, a função é dada por menos x² mais 5x mais 3. Então, o a vai ser igual a menos 1. O b vai ser igual a 5 e o c é igual a 3. Nesse primeiro caso aqui, o a é igual a 2. Uma informação importante para você saber é que o gráfico da função quadrática será uma parábola. Então, o que é uma parábola? Vai ser uma curva dessa forma aqui, como se fosse um U. E o valor do A vai indicar a formação da curva, a concavidade. Como o A, neste primeiro caso aqui, é positivo, então a curva, a parábola, vai ter a concavidade voltada para cima, como está aqui nessa imagem. Quando a função tiver o valor do a negativo, então a curva, que vai representar graficamente a função, terá concavidade para baixo. E o valor do c, nesse primeiro caso aqui, ó, é menos 5. Esse valor do c vai indicar onde a parábola vai tocar o eixo 2y. Daqui a pouco vai ser visto um exemplo. E então aqui, nesta segunda função, nós temos o valor do c igual a 3. Então, vamos verificar já já como é que vamos representar graficamente. Então, vamos fazer um esboço da parábola no caso 1. O valor do a é 2 e o valor do c é menos 5. Então, a parábola vai tocar o eixo dos y, que é esse eixo aqui na vertical, no ponto 5. Então, vamos aqui tentar representar graficamente só para quesito de ilustração. Então, temos aqui, ó, a parábola com concavidade voltada para cima e tocando o eixo dos y no ponto 5. Menos 5 no caso, já que o c é igual a menos 5. Então, essas representações são apenas um esboço. Vamos estudar mais tarde como fazer uma representação mais adequada. Então, nesse segundo caso, ó, o valor do a é negativo. Então, eu já sei que a concavidade da parábola estará para baixo. E ela vai tocar o eixo dos y no ponto 3. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3. E a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Temos aqui. Então, essas duas informações são interessantes você saber. O sinal do a indica como vai ficar a parábola. E o valor e o número que corresponde ao c vai indicar onde ela toca o eixo 2y. Para representar graficamente a função quadrática, você precisa de valores. Então, por exemplo, quando x for igual a 1, eu tenho um valor correspondente a ele. E aí eu posso representar graficamente um par ordenado. Quando x for igual a 2, eu vou ter também outro resultado aqui nessa função. E a partir daí eu tenho um segundo par ordenado que eu poderia representar no gráfico. Então vamos aqui aos exemplos. Para representar graficamente esta função aqui, você deve atribuir a x valores. Então, vamos atribuir a x valores iguais a menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vamos verificar os resultados.
Para x igual a menos 1, nós vamos ter o seguinte, ó, onde tem a letra x, eu vou substituir o número menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 elevado ao quadrado, menos da fórmula 5 vezes menos 1, mais o 6, que é da fórmula. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado é igual a mais 1. Vai ser menos 1 vezes menos 1, que resulta em mais 1. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. E repetimos o 6. Então, o valor numérico da função, quando x for igual a menos 1, é 12. Então, a partir daí, ó, o x igual a menos 1 corresponde ao número 12. Nós temos um par ordenado aí, menos 1 e 12, que será representado graficamente. Agora vejamos quando x for igual a 0. X igual a 0, você vai substituir o número 0 no lugar da letra x na fórmula. Então vai ficar o seguinte, ó, 0 elevado ao quadrado menos o 5 vezes o 0 mais 6. Então, 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 também é 0, então aqui f de 0 é igual a 6. Temos então um segundo par ordenado, que é 0 e 6. Para x igual a 1, f de 1 vai ser igual a, no lugar da letra x, nós vamos substituir o número 1 ao quadrado menos 5 vezes 1. E isso tudo mais 6. 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 resulta em menos 5, mais o 6. Então, 1 com menos 5 é menos 4, e menos 4 com 6 resulta em 2. Então, nós temos aqui um terceiro par ordenado, que é 1 e 2. E agora, para x igual a 2, no lugar da letra x, nós vamos substituir o número 2, fica 2 ao quadrado, menos 5, que é da fórmula, vezes o 2, mais o 6. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é menos 10, e mais o 6. 4 com menos 10 resulta em menos 6, e menos 6 mais 6 resulta em 0. Então, quando x é igual a 2, o valor numérico da função é 0. Temos, então, aí mais um par ordenado, que é 2 e 0. E agora, quando x for 3, você vai substituir o número 3 na fórmula. Então, fica 3 ao quadrado menos 5, que é da fórmula, vezes 3 mais 6. Então, 3 ao quadrado é 9. 9. 5 vezes 3 é 15, e você repete o sinal, e mais 6. 9 menos 15 resulta em menos 6. E menos 6 mais 6 resulta em 0 de novo, né? Resultou em 0 novamente. Temos, então, aí o quinto par ordenado, que é 3 e 0. Quando x for 3, o resultado correspondente é 0. A partir desses resultados, você obteve aqui 5 pares ordenados, então nós vamos representar graficamente os mesmos. Temos aqui a função que é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Como o valor do a é 1, não aparece porque é o número 1, ele é positivo. Nós sabemos que a concavidade da parábola estará para cima. E como aqui o valor do c é 6, nós sabemos também que a parábola vai tocar o eixo dos y no ponto aqui 6. E agora vamos à representação. O primeiro par ordenado a ser representado é menos 1 e 12. Então, x vai ser igual a menos 1, bem aqui, da direita para a esquerda. E o y é 12. Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos marcar aqui alguns pontilhados paralelos aos eixos, e onde eles se encontrarem é a localização do par ordenado. Então, temos aqui o primeiro par ordenado representado, que é esse par aqui, menos 1 e 12. Agora,
quando x for 0, o y é 6. Então, aqui, ó, x igual a 0, fica bem aqui no encontro dos eixos. E o y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente onde nós sabemos que ele vai tocar o eixo dos y, né? A parábola toca o eixo dos y no ponto C. Vamos ao terceiro par ordenado, 1 e 2. Então, quando x for igual a 1, o y é igual a 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Então, nós marcamos pontilhados paralelos aos eixos até eles se encontrarem. Temos aqui o terceiro par ordenado representado. Agora, quando x for 2, o y é 0. Então, fica em cima aqui do eixo do x. E quando o x for 3, o y novamente resulta em 0. Então, nós temos aqui 5 pares ordenados. E agora, a representação gráfica é obtida ligando-se os pontos. Ó. A partir desses 5 pontos, nós conseguimos tracejar uma parte da parábola. E a continuação dela pode ser obtida de forma simétrica. Ela vai ser semelhante ao lado que já está representado aqui. Então, sempre você tem o seguinte, a parábola. Você tem aqui 5 pontos, você faz uma ligação entre eles e, caso falte a complementação da parábola, você mesmo representa a continuação. Então, ó, o valor do A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. O valor do C foi 6 e justamente é o ponto onde a parábola toca o eixo 2y. Neste segundo caso, a função vai ter o A negativo. Então, o gráfico da função vai ter a concavidade voltada para baixo. Para representar graficamente, novamente, nós vamos precisar atribuir valores para x e obter o seu resultado correspondente, formando assim pares ordenados. Então, o ideal é você fazer pelo menos 5 pares ordenados e aí depois você vai desenhar no gráfico. Vamos aqui representar para x igual a menos 2, inicialmente. O valor escolhido fica a critério de cada um. Então, vamos atribuir aqui x igual a menos 2, em seguida x igual a menos 1, x igual a 0 e assim por diante. Então, quando x for igual a menos 2, você substitui na fórmula o menos, que faz parte da fórmula. O valor do x é menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 mais 2. E aqui, na hora de obter o resultado, você não pode usar a regra de sinal primeiramente. A prioridade aqui vai ser a potência. Então, menos 2 está elevado ao quadrado. Então, qualquer número ao quadrado é esse número vezes ele mesmo. Então, menos 2 vezes menos 2 resulta em mais 4. Então, fica o menos aqui da fórmula e o resultado da potência foi 4. E agora, ó, mais com menos no jogo de sinal resulta em menos. E temos aqui o 2. E então, o f de menos 2 vai ficar o seguinte, ó. Menos 4 com menos 2 resulta em menos 6. Menos 6 mais 2 resulta em menos 4. Então, temos aqui um par ordenado. X igual a menos 2 e o y igual a menos 4. Agora, para x igual a menos 1. Então, nós vamos substituir o número menos 1 aqui nessa fórmula. Menos, que é da fórmula, o valor do x agora é menos 1 elevado ao quadrado, mais menos 1 mais 2. E vamos verificar o resultado. Então, como já foi explicado a você, a prioridade aqui vai ser a potência. Então, menos 1 ao quadrado resulta em mais 1. Repetimos o menos, que faz parte da fórmula. Temos aqui o mais 1, mais com menos vai ficar menos, e o valor aqui repetido 2. Menos 1 com menos 1 resulta menos 2. Menos 2 mais 2 fica igual a 0. Temos então aqui um segundo par ordenado, menos 1 e 0. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser igual a 0. E agora vamos verificar quando o x for igual a 0. Já representamos x igual a menos 2, x igual a menos 1, agora x igual a 0.
Então, nós vamos substituir o número 0 no lugar da letra x, aqui nessa expressão. Repetimos o menos. 0 elevado ao quadrado mais 0 mais 2. Então, sabemos que o 0 ao quadrado é 0. Temos aqui, então, apenas f de 0 é igual a 2. Então, o terceiro par ordenado, quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 2. Agora, quando x for 1, repetimos o menos da fórmula 1 ao quadrado mais 1 mais 2. Então, 1 ao quadrado resulta em 1, então fica aqui menos 1 mais 2. Então, aqui esse menos 1 com menos 1 vão se anular e o resultado vai ser 2. Temos aqui, então, um quarto par ordenado. X igual a 1 corresponde ao 2. Finalmente, vamos obter aqui a representação quando x for igual a 2. Repetimos o menos. 2 elevado ao quadrado mais 2 mais 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Fica menos, que já é da fórmula, 4, mais 2 mais 2. Então, menos 4 com 2 resulta em menos 2. E menos 2 com 2 resulta em 0. Então, temos o nosso quinto par ordenado. X igual a 2, y igual a 0. E agora vamos representar graficamente aqui esses 5 pares ordenados. Temos aqui os 5 pares ordenados representados e a expressão que compõe a função quadrática. É menos x ao quadrado mais x mais 2. Então, vamos representar o primeiro par ordenado aqui, menos 2 e menos 4. Lembrando, sempre o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor vai corresponder ao y. O x fica representado na horizontal e o y fica representado na vertical. Então, quando o x for igual a menos 2, aqui na horizontal, temos aqui o menos 1, menos 2. O y vai ser igual a menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E nós marcamos pontilhados paralelos aqui aos eixos x e y, e onde eles se encontrarem é a localização do par ordenado. O segundo par ordenado é menos 1 e 0, então o y ele não vai ter uma altura. Então aqui o menos 1 e 0 vai ser representado em cima do eixo x. Agora, quando o x for 0, o y é igual a 2. 1, 2. Note como foi comentado no início da aula que o valor do c é 2. E então justamente é o ponto onde a parábola vai tocar o eixo y. Agora, quando x for 1, o seu correspondente é 2. Então temos aqui, x igual a 1 e o correspondente dele vai ser 2. Então a parábola vai tocar bem aqui nesse ponto. E o último ponto vai ser 2 e 0. Quando x for 2, o y vai ser igual a 0. E agora nós vamos ligar esses pontos aqui, mostrando a curva da parábola. Então temos aqui, uma parte da parábola. E a continuação dela pode ser desenvolvida de forma simétrica ao que nós já temos desenhados bem aqui. Então nós conseguimos 5 pontos, conseguimos esboçar a parábola e esse resto aqui é uma continuação, por estimativa. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Peço a vocês que revisem esse material, deem uma assistida novamente. Desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.